começando mais um papo sobre educação. A nossa convidada de hoje é a professora Débora, que dá aula aqui na FAG há mais de 11 anos e ela é formada em Educação Física. Tudo bem, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Papo sobre Educação. É um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu, né? Sempre é importante virmos aqui falar sobre educação. Bem, pessoal, o nosso papo de hoje é sobre educação física, tanto nos anos iniciais quanto no fundamental, no médio e até mesmo no ensino superior. Professora, qual o papel da educação física no desenvolvimento da criança? Olha, o papel da educação física é extremamente importante no desenvolvimento da criança e do sujeito de modo geral, né? Da criança é importante, eu costumo dizer para os meus alunos, né? É importante porque quando a criança vai para a escola, a primeira alfabetização que ela deve ter é a alfabetização do corpo. Né? Ela precisa inicialmente conhecer a si mesmo, né? Conhecer a sua estrutura corporal, conhecer o seu esquema, né, corporal, sua imagem corporal, conhecer as suas estruturas corporais, né? A capacidade que ela tem de equilibrar-se, de coordenar-se, para que depois, a partir desse universo corporal, ela possa explorar isso em forma simbólica, né? A partir do grafismo, por exemplo. E muitas vezes não é isso que acontece. Né? Muitas vezes a criança ela acaba sendo intelectualizada muito cedo, né? Onde isso pode vir a ocorrer problemas futuros aí bastante graves. E qual a importância de desde cedo, desde pequenininho, eles terem a prática da atividade física? Bom, essa importância se dá a nível tanto cognitivo, como eu falei anteriormente, quanto a nível de saúde, né? A atividade física, ela é importante que seja contada, né, no corpo desde cedo, porque nos modos de vida que nós temos atualmente, as pessoas hoje elas vivem com uma vida muito sedentária, com hábitos muito ruins, né? O próprio sistema nos faz sentirmos dessa maneira, né? Então a própria escola pode vir a catequizar, vamos dizer assim, né? A pessoa entender a importância de uma vida ativa, né? A importância para o sistema orgânico, né? A importância para a saúde, para depois, mais tarde, ter um envelhecimento saudável. Com certeza. Eu acho que essa seria a receita, né, da educação física na escola. Junto com uma alimentação também saudável, equilibrada, certamente. Né? Inclusive a alimentação, eu creio que é mais importante que ainda a atividade física. A atividade física é a manutenção de uma boa alimentação. Né? E muitas vezes nas escolas a gente repara que tem aqueles alunos que são mais preguiçosos, né? Não gostam muito de... Como que o professor pode incentivar eles? Na verdade, a primeira prática da criança, a gente tem que incentivá-la a partir de programas recreativos, né? A partir de programas que envolvam o desenvolvimento da criança, que tenham um objetivo a fim de desenvolvê-la a partir das suas capacidades físicas também, mas que não fujam a sua vivência, a sua ludicidade, a sua fantasia, né? Que ela possa realmente vivenciar aquilo com prazer. E isso é o maior desafio, né? Hoje a educação, de modo geral, isso não é só na educação infantil, é no ensino fundamental, até mesmo na faculdade, né? Há uma disputa muito grande, né, dos meios tecnológicos, por exemplo, com os professores. Então a gente acaba tendo que se desdobrar para que consigamos aí achar um meio efetivo de mudar essa concepção de vida das crianças, né, logo já cedo. E na escola tem um acompanhamento, uma avaliação que os professores fazem antes de iniciar o ano letivo com as suas atividades físicas? Olha, a partir assim do que a gente conhece, né, das escolas, porque eu sou supervisora de estágio nas escolas, a gente não vê muito isso, até porque nas escolas municipais não é um professor de educação física formado, qualificado, que atende a disciplina de educação física, né, porque o município ele não tem, na verdade, a obrigatoriedade de ter esse profissional, a não ser que seja
seja, na verdade, estabelecido pelo município, que terá concurso e a partir de então será realizado essa proposta. Como nós não temos um profissional qualificado, os professores que acabam tendo que lecionar disciplinas de educação física são professores formados em outras áreas de conhecimento e que muitas vezes não conhecem, né, os meios de avaliar o desenvolvimento motor das crianças. E por isso daí fica falha essa área, né? Infelizmente, né? Porque seria de necessidade extrema ter um profissional ali que está preparado, adaptado para colocar a criançada, com certeza, com certeza. Inclusive, assim, hoje em todas as áreas do conhecimento que a gente observa é uma tendência, né, do trabalho multidisciplinar. E a escola precisa trabalhar assim também, né? Se tem um profissional da área da saúde que está dentro da escola efetivamente, que poderia estar, né, efetivamente dentro da escola, é o profissional de educação física também, né? Então, se nós tivéssemos esse professor efetivo lá, poderíamos estar desenvolvendo programas que perdurariam por toda a vida, que é o aspecto da saúde que nós havíamos comentado anteriormente com você. A professora Débora, ela é doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre a tese do doutorado dela, que foi sobre a saúde da criança e do adolescente. Não sai daí, a gente volta já. O compromisso da FAG é estar presente na sua vida, olhando para o futuro e seguindo em frente, transformando a realidade social, disseminando conhecimento, educação e responsabilidade, estimulando o empreendedorismo, a cultura, o desenvolvimento e a qualidade de vida dos paranaenses. Faculdade Assis Gurgas, a faculdade da sua vida. Nós estamos de volta e a professora Débora, no doutorado dela, a pesquisa foi feita com 800 crianças de 4 a 6 anos. Professora, quanto tempo mais ou menos vocês levaram para fazer essa pesquisa? Bom, a pesquisa ela foi em torno de 3 a 4 meses, mais ou menos, de avaliação nas escolas. Cada criança, né, o tempo de avaliação com cada criança era, em média, 45 minutos. Né? Então, quer dizer, foi uma avaliação bem cansativa, né, que exigiu realmente bastante sacrifício, que foi, na verdade, realizada pelo grupo de pesquisa em saúde da criança e do adolescente da Faculdade Assis Gurgas, né, de 2008, que foram 10 acadêmicos aí, que foi uma equipe excepcional, né, foram previamente treinados por mim mesma, né, a gente fez um projeto piloto na ocasião, antes da realização dessa pesquisa, né, onde a gente avaliou num dia inteiro mais ou menos 400 crianças, que não necessariamente foram crianças na idade a qual a gente queria para a pesquisa, né, mas foi mesmo um projeto piloto para treinamento da técnica de avaliação.
né? Para que a gente tivesse sucesso realmente na primacia dos dados, né? E eu acredito que isso realmente tenha ocorrido, né? Quais foram os critérios utilizados por vocês para essa avaliação? Para avaliação, nós dividimos primeiro, nós tínhamos um alvo importante, né? Nós queríamos identificar 3 grupos, nós queríamos descobrir como estava o desenvolvimento motor de 3 grupos de criança. Um dos grupos eram crianças que nasceram em idade gestacional adequada para o nascimento, outro grupo que nasceram com baixo peso ao nascer, abaixo de 2.500 gramas, e outro grupo que nasceram com prematuridade abaixo de 37 semanas. Para que a gente pudesse identificar esses grupos que nasceram com baixo peso e com prematuridade, a gente primeiro recorreu à Secretaria de Saúde, né, que separa os nascimentos por bairros da cidade, e fomos então buscar as escolas que concentrava maior número de nascimentos por bairro. Então entendia-se que aquelas crianças que nasceram prematuras naquele bairro mantinham-se naquele local, e foi realmente o que aconteceu, né? Os bairros onde a gente conseguiu, dos dados da Secretaria de Saúde, maior índice de nascimento prematuro e baixo peso foram nas escolas que a gente mais encontrou. Então isso aí foi interessante para quem quiser fazer pesquisa, né? É interessante você fazer essa prévia antes. E aí a gente fez então um agendamento, né, anteriormente com as escolas, né, porque a gente queria somente as crianças de 4, 5 e 6 anos, né, eram crianças do pré e primeiro ano. Fizemos agendamento, chegávamos na escola antes do horário de aula, montávamos um circuito, né, para avaliação das habilidades, que eram habilidades como equilíbrio, coordenação, motora fina, coordenação motora ampla, sensibilidade motora, né, medidas de peso, estatura, IMC, né, então eram várias medidas que a gente mensurou naqueles momentos. E a partir dali a gente usou o protocolo de Lefebvre, que é um médico, né, é um protocolo convalidado para crianças brasileiras, né, então assim foi tudo muito bem organizado, muito bem planejado o trabalho. E aí as crianças iam passando pelo circuito, a gente tinha então grupos de acadêmicos participantes do grupo de iniciação científica, né, que faziam a avaliação em blocos. Então a criança passava num bloco, era avaliada, depois passava para o outro e assim sucessivamente, né? Como resultado desse estudo, né? Um dado importante é que desses 3 grupos de trabalho, todas as crianças, mesmo aquelas que nasceram com prematuridade, tanto aquelas que nasceram prematuras com baixo peso, quanto aquelas que nasceram dentro da idade gestacional, apresentam déficit de desenvolvimento motor, né? Embora aquelas que nasceram com baixo peso e prematuridade apresentam um déficit ainda maior. Mas o que é importante ressaltar é que as crianças que nasceram com idade gestacional adequada, elas também apresentam déficit. Então você veja, as nossas crianças de base, né, elas estão apresentando 65% abaixo daquilo que seria o ideal para a idade delas. Muito, né? É muito, muito baixo. 65. Então, dependendo da habilidade, a gente obteve assim, dados ali de 40, 43, 47% de adequação para o teste. Né? Então, quer dizer, é um dado muito ruim, né? Então, isso aí é extremamente significativo. E uma das coisas também bastante relevante do nosso estudo é que as crianças avaliadas, elas apresentaram um índice de sobrepeso e obesidade bastante grande. E o sobrepeso e a obesidade também é significativo quando, né, comparado, correlacionado com os aspectos motores, ou seja, ser obeso, ter sobrepeso e ser obeso prejudica a habilidade motora, né? O que vai, com certeza, a criança que é obesa, ela vai ser um adulto obeso, né, que certamente vai ser um idoso com doenças crônico-degenerativas. Né? Então, são dados relevantes, né? Em relação ao grupo prematuro e baixo peso, a gente identificou que o nascimento de baixo peso tem uma tendência de ser
realmente uma criança com índices de obesidade muito alto, mas o desenvolvimento motor fica igual praticamente com a criança de idade gestacional adequada para o nascimento. Agora, o prematuro apresenta um índice inferior, né, em relação ao desenvolvimento motor. E nos bastidores você estava comentando também que há uma diferença da criança que nasceu de parto normal e de cesárea. Exatamente. Um outro dado importante do nosso estudo é isso, né? Que o nascimento de cesárea, ele também traz déficit ao desenvolvimento motor. Então, melhor que nasça de nascimento normal, né? Não é à toa que os médicos fazem tantas campanhas, né? Para que as mães venham a ter seus filhos com parto normal. Outra campanha que também é tão comentada aí na mídia, né? Que é o aleitamento materno. Também não é por acaso que se faz tanta campanha em relação a isso, né? A gente também identificou que as crianças que eram amamentadas de 1 ano a mais de 1 ano, elas apresentaram melhores resultados em relação ao desenvolvimento motor, né? Então isso também é um dado importante. Então às vezes a gente vê mãe que não quer amamentar o seu filho porque realmente no início, né, é dolorido, principalmente quando é o primeiro filho, né, tem que ser feita toda uma preparação que a mãe não faz por não ter informação realmente, né? Então que a mãe entenda o quanto isso é importante para o desenvolvimento do seu filho posteriormente, né? Com certeza. E a partir dessa pesquisa, o que vocês puderam contribuir para a sociedade, para a comunidade? A partir dessa pesquisa, a gente contribui, né, na devolutiva para as escolas, né? Fizemos a devolutiva, inclusive, para o município, né, para a Secretaria Municipal, né, de Saúde. A gente fez essa devolutiva mostrando a importância do profissional de educação física, do professor de educação física, de entrar à escola, né? Inclusive, quando foi feito a votação pelos vereadores, né, eu estive presente na bancada lá defendendo a causa da importância do professor de educação física, onde a gente mostrou os dados efetivos da necessidade de ter um profissional qualificado. Então, quer dizer, o setor político, ele tem esse conhecimento. Agora que estamos aí em épocas de campanha, né, verdade. Basta a gente fazer a lembrança que a lei existe, foi votada, foi assinada pelo prefeito Lísias, só falta a gente ver o concurso efetivo acontecer e vermos efetivamente o professor de educação física dentro das escolas fazendo um trabalho que realmente vem aí melhorar, contribuir tanto com o aspecto da educação no todo, né? Porque a educação ela se dá no âmbito da afetividade social, né, psicológica, no âmbito da cognição e também no âmbito da motricidade, né? A gente não pode deixar de fora essa questão. Professora Débora, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer todo meu. Volte quando quiser. Obrigada. A você que ficou até agora com a gente, muito obrigada. Nós nos vemos no próximo Papo sobre Educação. Tchau!